Continuando o DemiBook, vamos ver agora os princípios de gestão de dados. Por tratar-se de uma gestão de ativos, já que o dado tem valor, deve-se saber quais dados a organização possui e o que ela vai fazer com eles, em termos dos objetivos organizacionais. E, com isso, a gente tem condições de equilibrar o que sejam questões estratégicas e o que sejam questões operacionais, portanto, realizando a gestão. Os dados têm uma propriedade única conhecida de que eles são intangíveis, eles não são consumidos quando utilizados, como ocorre com o dinheiro, como ocorre com recursos materiais, ou seja, eles são reutilizáveis, você pode usar várias vezes que eles não acabam. Eles podem perder o valor, mas eles não acabam. Eles são um ativo de valor, embora não exista um padrão para medir esse valor, um padrão qualitativo, um padrão quantitativo. Existem técnicas que são usadas por algumas organizações, em especial para fazer monetização, mas um padrão mesmo não existe. Apesar disso, os dados têm que ser valorados dentro da empresa, também considerando-se custos relativos aos dados que sejam de baixa qualidade, ou seja, o que eles podem trazer de prejuízos e os benefícios que são trazidos quando os dados têm uma qualidade maior. A qualidade aqui é os dados serem adequados à finalidade ou objetivo principal da organização. Então, quando eles são adequados à finalidade, o objetivo principal do gerenciamento de dados foi atingido, ou seja, entregar dados de qualidade que, portanto, possuem um grande valor. Para isso, as organizações têm que garantir, então, a compreensão dos stakeholders, das partes que têm interesse nas suas atividades e nos próprios dados, os requisitos de qualidade que existem e daí medir os dados em relação a esses requisitos. O gerenciamento de qualquer ativo requer dados sobre esses ativos. Então, quando eu vou gerenciar funcionários, eu tenho que saber quais são, quem são, quanto ganham. Quando eu vou gerenciar os meus ativos contábeis, eu tenho códigos contábeis, eu tenho códigos de contas bancárias, então eu uso informações para gerenciar os meus ativos, as minhas unidades produzidas, quantidade de serviço que eu fiz, quais são os meus imóveis, E os dados que são usados para gerenciar e usar os dados, nesse caso, eles são chamados de metadados, eles são os descritores dos dados. Como os dados são intangíveis, eles não podem ser mantidos ou tocados do ponto de vista táctil, do ponto de vista da gente poder pegá-los, eu tenho que compreender muito bem o que eles são, como é que eu vou utilizá-los. Isso requer uma definição e conhecimento a respeito deles, que é realizado, então, na forma de diversos tipos de metadados e da gestão desses metadados, o que inclui, posteriormente, os dados mestre e os dados de referência, ou seja, qual é o padrão ouro que eu uso, como é que eu costumo descrever, se eu uso algum padrão ou não. Então, tudo isso tem que ser associado para eu fazer a melhor gestão dessa situação. Os metadados, então, eles se originam de uma variedade de processos que são relacionados à criação, ao processamento e ao uso dos dados, as três grandes vertentes, Mas incluem a arquitetura, a modelagem, a administração, a governança, o gerenciamento da qualidade, o desenvolvimento de sistemas, a parte de TI, as operações de negócios e as análises que são necessárias. Para tudo isso eu tenho esses descritores que genericamente aqui nós chamamos de metadados. Então estende um pouco aquele conceito clássico que às vezes é trazido de outras áreas, em que você simplesmente descreve ali o dado. Vejam que aqui o conceito é bastante mais amplo. Isso nos leva a um resumo inicial dos princípios da gestão de dados. O primeiro é que o gerenciamento de dados eficaz requer compromisso da liderança. Se o staff não concordar com as operações, com as atividades necessárias, você não vai conseguir fazer de forma adequada. O segundo é que os dados são valiosos, o que endossa o fato de a liderança ter que ter algum tipo de compromisso em relação a eles, porque eles são ativos com propriedades únicas, cujo valor deve e pode ser expresso aí em termos econômicos.
Existem requisitos de gerenciamento de dados e eles são requisitos de negócio, porque os dados que vão ser gerenciados, eles são os dados que interessam para o negócio. Então, quando eu estou fazendo o gerenciamento de dados, eu estou fazendo o gerenciamento dos requisitos do negócio em si. E gerenciar esses dados significa que eu vou gerenciar a qualidade deles, sendo necessário uma boa descrição e um bom planejamento. E esses dados gerenciados e que são requisitos de negócio, eles devem orientar as decisões de tecnologia da informação. Ou seja, eu vou me decidir por questões tecnológicas em função daquilo que eu precise para trabalhar com os dados que são importantes para o meu negócio. Isso depende de diversas habilidades, não é? É uma tarefa multifuncional e requer sempre uma visão holística, uma perspectiva empresarial bastante ampla. E também deve ser pensado nesse gerenciamento, o gerenciamento do ciclo de vida dos dados, já que diferentes tipos de dados têm diferentes características de ciclo de vida, então tem que ter diferentes tipos de gestão. Isso inclui também o gerenciamento dos riscos associados aos dados. Vamos dar uma olhada com calma nesses conceitos. Primeiro, de planejamento, já que mesmo as pequenas organizações podem ter cenários técnicos ou cenários de processos de negócios que são complexos, com dados que são criados em muitos lugares e movidos entre os lugares para uso dos recursos que a organização precisa do ponto de vista informacional, do ponto de vista de seus processos. Então, não dá para desprezar o gerenciamento de dados mesmo em pequenas e médias empresas. Na verdade, se a gente olhar para algumas startups, a gente vê que o processo de gestão dos dados, das informações que elas utilizam, é essencial para o negócio delas, né? E às vezes é mais complexo até do que de médias empresas que têm algum tipo de negócio mais tradicional. Torna-se necessário, então, o planejamento da arquitetura desses dados, mas sob a perspectiva de processos. Não é simplesmente fazer um desenho. Tem que fazer um desenho que atenda ao negócio e os processos devem atender às situações de negócio. Nesse sentido, uma leitura do AMBOK auxilia a compreender essa situação e auxiliar essa leitura do DMBOK. A questão de gestão dos dados, de gerenciamento deles, ela é multifuncional. Ela depende de várias características de várias pessoas, muitas habilidades, habilidades técnicas e não técnicas, e ela é interdepartamental, ou seja, ela não se restringe a um ponto da organização. Então, tem que existir uma capacidade de colaboração para que isso ocorra. A perspectiva, então, tem que ser empresarial, com o gerenciamento que até pode ser feito por aplicações locais, mas tem que ser aplicado na organização como um todo, ligando-se então, portanto, aos princípios de governança e de governança de dados. Isso tem uma perspectiva dinâmica, né? Os dados são criados, são consumidos e devem evoluir constantemente para acompanhar os negócios. Nesse ponto, se confunde quando a gente fala de gerenciamento de dados, porque às vezes a gente está fazendo o gerenciamento de informações. Então, o DMBOK acaba por fundir esses conceitos numa coisa só e chamando sempre de gerenciamento de dados, até porque as informações de um ponto podem ser dados de outro, né? Quando nós falamos do ciclo de vida, né, os dados têm um ciclo de vida e como os dados às vezes geram mais dados, o próprio ciclo de vida dos dados pode se tornar complexo. Então, isso também é importante a gente notar que aquela visão clássica de simplesmente ter dados que você vai da coleta até o armazenamento ou eventual descarte, ele não é o melhor ciclo para ser considerado como um todo, porque talvez no meio de um ciclo você simplesmente abandone aquela curva, né, de coletar, analisar, transformar, entregar, porque quando você obteve um dado, você desprezou o resto da curva, porque a partir dele você gerou uma outra coisa, incluiu em outro processo. Então ele deixa de ser um ciclo. Os dados diferentes, além disso, possuem características diferentes em seus ciclos de vida e o gerenciamento, então, tem que ser extremamente flexível. Não dá para pensar numa forma única do tipo coleta, processa e usa ou armazena, eventualmente descarta sempre. Talvez isso não seja sempre necessário. Então, não dá para se ligar em formas estáticas.
Os dados, por serem um ativo, implicam em riscos, né? Existem risco para uma organização, porque o dado pode ser perdido, ele pode ser roubado, ele pode ser mal utilizado, ele pode ter uma conotação antiética em algum processo. Então, as organizações devem considerar quais são essas implicações, em especial as éticas do uso de dados, e esses riscos relacionados aos dados têm que ser gerenciados também como parte do ciclo de vida de dados. Ou seja, no ciclo de vida, eu tenho que pensar qual é o risco envolvido de fazer uma coleta do dado. Essa coleta é ética, ela é antiética? Qual o risco envolvido num certo processamento, numa certa distribuição de um dado, ou no armazenamento de um dado, ou no não armazenamento, né? Então, passa-se a ter uma visão um pouco mais detalhada, um pouco mais complexa do que simplesmente olhar como se normalmente faz nas empresas, para tratar dados como se fossem documentos em que você preenche o documento e armazena em algum local. Existe uma relação enorme hoje com as tecnologias da informação, tanto dos dados quanto de seu gerenciamento, e isso requer uma abordagem que garanta que a tecnologia sirva às necessidades de dados estratégicos de uma organização. Portanto, os requisitos de gerenciamento de dados é que devem orientar a tomada de decisões na TI empresarial, porque os requisitos de gerenciamento de dados são os requisitos de negócio. E, consequentemente, a TI passa a atender o negócio, o que é uma visão hoje muito atual do ponto de vista de gestão de TI, né? Você gerencia a TI não pela TI em si, não pela tecnologia em si, mas pelo que ela é como ferramenta para alavancar negócios. Isso exige um compromisso forte, então, da liderança, fechando esse ciclo todo, já que essa gestão ela envolve um conjunto bastante complexo de processos e que, para serem eficazes, requerem coordenação, colaboração, comprometimento, que percorre aí toda a empresa, em todos os seus níveis hierárquicos, em todas as suas posições. Então tem que ter um compromisso forte, talvez com algum tipo de guia, algum tipo de regulamento, de norma, de ofício, de resolução, dependendo da empresa, que permita que isso seja executado. Então isso requer não apenas as habilidades de gestão, mas também a divisão de propósito, né, que vem de uma liderança extremamente comprometida aí com as questões de requisitos de negócio, que passa então a ser comprometida com os requisitos de dados e com a qualidade de dados para que isso aconteça. Notem que essa situação é uma situação desafiadora, mas os desafios relativos a isso são objeto de um próximo encontro. Boa leitura a todos.